Eu sou Lele Ancona, bem-vinda ao Circularte Educação. Hoje eu vou falar sobre uma situação que a maioria das pessoas está vivendo. Quase todo mundo, embora esteja dentro de casa, está passando por um momento no qual tem a sensação de que tem um caminhão atropelando a gente. De que de repente você é obrigado a fazer coisas que você não sabia fazer, que você não está acostumado, numa situação que é cheio de detalhes cotidianos que está fora do que a gente estava acostumado. Tudo isso, somado ao número de notícias que a gente vem acompanhando, as novidades que a gente tem que aprender, tem feito com que a gente fique com a impressão de que as horas do dia não são suficientes para tudo que é necessário. Então, a gente precisa agora olhar com atenção para essa situação e pensar de que maneira que é possível lidar com esse cotidiano, especialmente para os pais e mães que estão dentro de casa com seus filhos numa condição completamente atípica. Veja, apesar da gente estar dentro de casa e precisar ficar dentro de casa para se proteger, as escolas presenciais não passaram a ser, de um dia para o outro, escolas de educação à distância. Elas não têm a estrutura, o equipamento, o preparo para isso. Os professores também não. Eles não sabem, de uma hora para outra, mudar uma aula que é presencial, que é com interação, que é com um grupo, para uma aula como se ele tivesse virado um youtuber, né? Vocês, mães e pais, também não passaram a ser professores. Vocês não sabem ensinar para as crianças e para os adolescentes aquilo que os professores ensinam. É uma tarefa que não faz parte da sua vida. Você não foi educado, formado para isso. Claro que você vai auxiliar com tudo o que você puder, com tudo que você souber, mas não se cobre saber coisas para as quais você não foi formado. Por isso, é importante que a gente tenha tudo isso em mente. Vejam, as crianças, assim como a gente, também estão passando por uma situação totalmente fora do comum da vida delas. Elas não estão acostumadas a passar horas na frente de uma tela assistindo aula. Elas não estão acostumadas a fazer lição, a fazer atividades sem o auxílio da professora, do professor, sem ter a companhia dos colegas que muitas vezes respondem junto uma questão, dão ideias sobre o que fazer, trocam opiniões. Portanto, a gente precisa encontrar maneiras de lidar com esse cotidiano no qual a gente dê conta dele. O mais importante nesse momento é que a gente possa manter a nossa saúde corporal, a nossa saúde da cabeça, de forma que a gente não se depare com uma situação no qual a gente chegue daqui a um tempo completamente desgastado. Talvez daqui a um mês seja possível a gente ter aprendido algumas dessas coisas e tudo isso vai caminhar com um pouco mais de tranquilidade. Mas não se cobre sobre aquilo que você não tem condições ainda de fazer. Não se cobre de dar conta de inúmeras coisas que antes diziam respeito a um professor, a um coordenador, a um professor de uma aula específica, a um animador de uma situação. Não é possível que a gente consiga fazer tantas coisas para as quais a gente não foi educado, para as quais a gente não recebeu treinamento, para as quais a gente não tem aptidão. Então, vamos manter as nossas relações em dia, vamos manter as nossas relações em ordem. Cuide das suas relações. Cuide das suas relações dentro de casa. Cuide das relações com as pessoas com as quais você está mantendo contato. Manda uma mensagem de apoio, de estímulo, mas vamos tomar cuidado nas cobranças por uma qualidade que não tem como ser a mesma. A gente não muda a nossa forma de comunicação assim tão rápido. Então, vamos seguir juntos agora, se mantendo em resguardo, se mantendo em quarentena, mas cuidando de todas essas situações, de todas essas questões que fazem parte do nosso cotidiano. Se você gostou desse vídeo, dá um like para que outras pessoas possam assisti-lo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para que você receba os próximos.
Até mais!